Boa tarde, meu povo, como é que vocês estão? Bom demais estar aqui apresentando esse programa cheio de notícias boas. E nesse domingo eu já posso adiantar que o programa Ressoar tá maravilhoso, viu? Olha só. Você sabia que o Instituto Ressoar, em parceria com os Anjos da Madrugada, fizeram uma campanha do agasalho linda demais? E a gente, claro, que preparou uma matéria muito especial para você. No Conexão Social, a presidente do Instituto Ressoar, Ionice Silva, conversa com Ana Lisboa, líder do maior movimento feminino e de mentalidade do mundo. E no Descomplica Ressoar, o Dr. Antônio Spreusser compartilha com a gente dicas de como evitar e tratar o colesterol alto, hein? Então não sai daí não, hein? Porque o programa Ressoar tá bom demais. A gente abre o programa trazendo uma ação linda que o Instituto Ressoar faz todos os anos em parceria com os Anjos da Madrugada, a campanha do agasalho, um projeto muito especial e que faz toda a diferença na vida de milhares de brasileiros. Dá só uma olhada. Enquanto as temperaturas despencam lá fora, milhares de pessoas lutam para se manterem aquecidas. Essa é a hora de nos unirmos e mostrar que o calor humano pode aquecer os corações e aliviar o frio. A campanha do agasalho do Instituto Ressoar é uma grande ação. Todos os anos tem como objetivo ajudar pessoas em situação de vulnerabilidade social nas ruas. Esse trabalho que nós realizamos semanalmente dos Anjos da Madrugada, a gente atende muitas pessoas. E sozinho a gente não consegue. Então a gente tem esse entendimento que quando muitas pessoas vêm com essa intenção de ajudar e contribuir, a gente acaba alcançando muito mais pessoas. A campanha incentiva colaboradores da Record TV e parceiros a doarem. Cada item faz uma enorme diferença. De casacos a cobertores, luvas a cachecóis, doar é um gesto de solidariedade e carinho. É um prazer muito grande, né, fazer parte desse trabalho, porque através dele, né, a gente vem, leva a palavra àqueles que estão sofrendo, pessoas que muitas vezes estão abandonadas, né, pela sociedade, né, se sentem desprezadas, e vir trazer a palavra de Deus até eles traz uma alegria muito grande pra gente, né. O Instituto Ressoar, em parceria com os Anjos da Madrugada, organizou a triagem de doações e a entrega debaixo do viaduto do Glicério, em São Paulo, capital. A Phuket, uma grande marca parceira, fez uma doação de 50 cobertores do projeto Meias do Bem. Em 2013, nós tivemos a iniciativa de criar o Meias do Bem, muito com o objetivo de reduzir o impacto ambiental gerado por resíduos têxteis. Consiste basicamente em transformar meias usadas em cobertores. Ou seja, a cada 40 pares doados, nós reciclamos e transformamos num cobertor. Desde então já foram 2 milhões de pares coletados, 55 mil cobertores produzidos e doados para aproximadamente 180 instituições cadastradas. O nosso objetivo esse ano é crescer 30% quando comparado com o ano passado as doações. É muito em função do aumento de doações para o Rio Grande do Sul. O que mais nos encanta no Meias do Bem é o forte engajamento dos colaboradores e dos consumidores da marca que apoiam essa corrente do bem, né? No final, um pequeno gesto de doar uma meia usada pode aquecer o coração de quem mais precisa. Entre os voluntários estavam presentes também profissionais como enfermeiras, cabeleireiras, manicures e apoio jurídico, que fizeram um atendimento para as pessoas presentes. A gente faz os atendimentos tanto de verificação de pressão, curativos, a gente faz o atendimento de primeiros socorros, né? Atendimento imediato. Mas a gente tenta prestar para eles o quê? Fazer uma verificação de pressão, temperatura, glicemia, né? E alguns aparecem com alguns curativos, algum corte, algum tipo de lesão, e a gente faz a limpeza, né? Desse curativo e sempre passa uma orientação para estar procurando um posto de saúde, para que eles possam estar sendo atendidos, né? Hoje estou me sentindo acolhida, né? Porque a gente nessa situação de rua,
muito vulnerável. A questão do frio, da fome, e o projeto da igreja é muito importante para nossas vidas. Realmente eu estou saindo daqui hoje muito grata a Deus e muito alegre. Ontem a gente estava dormindo na rua, no frio, sem cobertor, sem agasalho, só com a roupa do corpo, passamos uma noite com fome e hoje já conseguimos, com o programa cobertor, roupa, alimento e graças a Deus também um lugar para passar a noite. Além de doar sopa quentinha, roupas e cobertores, ajudam essas pessoas a começarem o resgate de sua dignidade, com algo bem simples. Um banho quente com cabines equipadas. Para a realização do banho, os beneficiados recebem um kit de higiene com toalha e sabonete. Teve a refeição quentinha, teve também as doações do cobertor, das roupas, de sapatinho, diversas coisas que estão oferecendo pra gente também. Eu posso dizer que a gente está realmente sendo acolhido, não sendo acolhido por um dia, e sim daqui em diante. Ainda dá tempo de ajudar se você tem roupas de inverno em bom estado que não usa mais. Por favor, considere doá-las. Cada peça que você doa é um raio de esperança para aqueles que mais precisam. Aqui a gente doa, a gente dá para as pessoas o que Cristo deu, né? Que é amor, que é compaixão, que é atenção. Essas pessoas, elas gritam, né? É um grito ensurdecedor pelas ruas. E poucos escutam, pouco conseguem ouvir a voz dessas pessoas. E aqui nesse projeto tão abençoado, é aqui que eles conseguem ser ouvidos. É aqui que eles conseguem ser ajudados. Entende? Tanto o social quanto o mais importante, que é o espiritual, é a palavra pregada, onde muitos conseguem se recuperar, onde muitos conseguem se encontrar na vida. O desafio é conseguir atender todos. O desafio é esse, a gente está cada dia mais alcançando mais pessoas. Hoje nós temos os Anjos da Madrugada em vários lugares de São Paulo, no Brasil inteiro. E isso é importante, isso é alcançar pessoas, alcançar almas para o reino de Deus. Eu quero agradecer a Ressoar, né, todos os parceiros que deram donativos, como uma blusa nessa época de frio. É importantíssimo eles se agasalhar bem. Os cobertores, porque na rua eles não têm aonde ficar. Esse cobertor acaba aquecendo eles. E esse trabalho que nós realizamos não é somente dar o cobertor, mas a atenção que a gente dá para eles, o carinho que a gente dá para eles, da maneira que a gente faz isso com eles é muito importante. E é isso que a gente vai, além de tudo isso, aquecendo eles com a palavra, com toda essa atenção. Através da ação dos Anjos da Madrugada, nós conseguimos alcançar cerca de 400 moradores de rua, pessoas em situação de rua. Hoje aqui, debaixo do viaduto Glicério, hoje alcançamos aqui 150 pessoas em situação de rua, conseguimos ajudar e atendê-las. Há várias maneiras de contribuir. Junte-se a nós e seja parte da equipe que distribui calor humano diretamente às pessoas necessitadas. Vamos aquecer o inverno com generosidade e compaixão. Juntos, podemos fazer a diferença. E isso tudo incentiva, né, até aqueles que veem essa obra de querer fazer parte. Então, até vai o convite para todas as pessoas que querem, desejam, podem fazer as suas doações até o Ressoar ou até uma Universal. A gente vai receber, vai levar até esses locais e a gente tem a certeza que quem dá, recebe. É gratificante e é glorioso isso. A gente está fazendo um trabalho, nós que ganhamos. Eles estão recebendo tudo aquilo, mas quem ganha muito mais somos nós. Minha gente, o inverno chegou e é muito importante doar. Faça a sua parte e ajude também. Agora a gente faz uma pausa rapidinha, mas pode ficar por aí, porque na volta tem Conexão Social e hoje está imperdível, hein? O
projeto Ressoar Multimeios uniu forças com o Instituto Êxito de Empreendedorismo, que abriu sua plataforma para todos aqueles que desejam despertar o empreendedor dentro de si. Oferecendo conhecimento, oferecendo educação, oferecendo cursos para mudar a mentalidade, para que eles adquiram habilidades socioemocionais para acreditar neles e técnicas para poder empreender empresarialmente, criar riqueza, renda e ter uma família, uma vida mais feliz e em abundância. Isso é um prazer enorme, essa parceria nossa. Alguns cursos podem mudar sua vida, sua história e seu destino. Foi assim comigo, pode ser assim com você. Então estão todos convidados para entrar no nosso site e lá está Ressoar, com a trilha direto para Instituto Êxito, com mais de 800 conteúdos, onde você vai poder escolher. Gratuitamente, totalmente gratuito. E a gente faz isso de verdade para transformar a sua vida, e é por isso que eu estou muito feliz e até emocionada. E quero muito vocês lá, quero muito que vocês continuem mandando mensagens para Ressoar, fazendo perguntas, a gente está à disposição. Um beijo grande e a gente espera vocês. E já voltamos com o programa Ressoar. E agora bora conferir mais um Conexão Social. Hoje, a presidente do Instituto, Eunice Silva, tem o prazer de conversar sobre mentalidade e liderança feminina com a psicanalista Ana Lisboa. Então, bora acompanhar esse bate-papo? Olá, muito boa tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso Conexão Social. Esse é o nosso espaço de conhecimento, onde exploramos temas que transformam vidas, inspiram mudanças e promovem o bem-estar. E hoje eu te garanto que não vai ser diferente, porque vamos abordar um assunto de extrema importância para o nosso desenvolvimento em todas as áreas da vida, que são as terapias sistêmicas. Essa abordagem terapêutica não apenas considera o indivíduo em sua singularidade, mas também analisa como suas interações e relações dentro do sistema familiar funcionam. E para nos guiar nesse conhecimento extraordinário, temos a honra de receber uma convidada muito especial. Ela é uma especialista renomada em terapias sistêmicas e tem se dedicado a construir comunidades e a guiar pessoas através de treinamentos e mentorias no Brasil e ao redor do mundo. Com quase uma década de experiência, ela é uma verdadeira pioneira nessa área, transformando vidas e formando líderes femininas seguras e prósperas. E vinda diretamente de Portugal, eu tenho a honra de anunciar a todos vocês que eu estou falando e recebendo a querida Ana Lisboa. Seja muito bem-vinda, viu? Muito obrigada, Eunice. Obrigada mesmo pelo convite. Boa tarde a todos e a todas. Muito feliz de estar aqui com vocês. Para nós também, esse é um tema, assim, muito falado nos dias de hoje, mas que poucas pessoas sabem de verdade como é que ele funciona, né? Tem muita gente que às vezes até passa uma informação diferente do que é de verdade. E eu estava muito ansiosa para te receber aqui, que é para você esclarecer isso para a gente, porque como eu disse, isso sim pode mudar a vida das pessoas. Com certeza. Mudou a nossa, né? Mudou. E se eu fosse contar para vocês aqui, a gente ia precisar de um outro programa. Eu não quis colocar aqui na abertura, eu deixei para você, mas a gente sabe que você era uma advogada, você trabalhava nessa área antes, fez uma transição de carreira quando descobriu essa missão de trabalhar com terapias sistêmicas. Então eu queria que você falasse um pouquinho de você, para depois a gente entrar no tema e ajudar as pessoas em casa. Eu não julgo se vocês pensam que é algo místico, que meu Deus do céu, é coisa de doido, porque quando eu vi a primeira vez uma sessão de, na verdade não era nem de terapia sistêmica, era de constelação familiar, que é uma das abordagens dentro da terapia sistêmica, foi em um congresso de direito, e eu olhei para cima do palco e falei, que bruxaria é essa? Eu lembro que o advogado tinha chamado pessoas da plateia, pessoas que tivessem um conflito familiar, e quem não tem, né? E ele foi falando coisas, só de observar
observar o corpo, observar os movimentos das pessoas. Ele falou para a pessoa assim: ah, você tem problemas com suas irmãs porque você está casada com seu pai e por essa razão talvez você tenha dificuldade nos seus relacionamentos e entre em competição com a sua mãe. E a mulher começou a chorar e eu falei: que é isso? Quando que esse povo aí vai dizer que veio com ele, que tá fazendo um teatro? E aquilo mexeu comigo, sabe? Mas teve uma frase que eu ouvi que eu vou repassar para vocês aqui. Talvez vocês estejam vivendo a vida dos seus pais. Aquela frase bateu e eu falei assim: esse cara tá doido. Nossa, eu tinha 23 anos na época. E já estava formada em Direito, já tinha assumido a presidência da OAB Jovem, porque era metida mesmo. Já tinha muito mais condições financeiras, uma capacitação de estudo diferente e muita arrogância também naquela época. Eu era muito arrogante. E eu pensei assim, eu vivendo a vida dos meus pais, minha mãe professora de escola pública, meu pai eletricista, esse cara tá doido. Aí ele foi mais. Ele falou assim: como as mulheres da família de vocês se comportam e são dentro das relações amorosas. Elas estão felizes? Elas estão satisfeitas? Elas estão felizes com o trabalho? E aí eu comecei a me perguntar, eu falei, meu Deus, tem algo aí. Começou a fazer sentido. Começou a fazer sentido. Eu era noiva, tinha tido um namorado só a minha vida inteira, e eu não era mais feliz naquele relacionamento. E no meu trabalho eu também trabalhava muito, eu trabalhava manhã, tarde e noite, a ponto de... Eu, inclusive, tive um problema no ovário esquerdo, tirei o ovário esquerdo, acabei perdendo ele muito nova. Na faculdade, trabalhei com vítimas de violência, na delegacia de polícia e tudo mais. Já tinha feito uma cirurgia no seio, então eu era muito nova, mas eu tinha uma série de adoecimentos constantes. E quando ele foi fazendo aquelas perguntas, eu falei, meu Deus, minha avó casou com o primeiro namorado, minha mãe casou com o primeiro namorado. Será que é por isso que eu tô presa nessa relação? E aí o trabalho é a mesma coisa. Eu falei, minha mãe trabalhava manhã, tarde e noite na escola. Eu não consigo descansar, porque eu tinha isso, aquela coisa que eu precisava fazer, eu não sentia que eu podia descansar, como se todo mundo dependesse de mim. E eu falei, nossa, agora tá fazendo um pouco mais de sentido. E aí eu fui atrás da terapia. E foi graças a esse movimento de, opa, será que tem alguma coisa que tá errado? Que eu digo que eu consegui viver a minha vida hoje. E talvez, vou deixar aqui essa pulga atrás da orelha de vocês. Talvez para a pessoa faz muito sentido, tudo isso que ela vai ouvir nessa tarde. E até os padrões que ela... De repetição, né? Então, eu queria que você começasse explicando, para que as pessoas não pensem em casa que é bruxaria, né? Gente, não é, calma. De verdade, o que são as terapias sistêmicas? Ótimo. Inclusive fez você fazer uma transição de carreira, né? E até trabalhar hoje com isso. Sim, isso é muito importante. Eu me sinto muito honrada de estar aqui hoje podendo esclarecer esse tema. Porque a constelação familiar, que foi onde ela entrou no Brasil e ficou mais famosa, digamos assim, ela entrou pelo direito. Então foi nesse movimento que eu fiz parte da vanguarda, que nós começamos a aplicar perguntas, posicionamentos sistêmicos dentro do direito, e a partir disso isso tomou uma proporção maior, as pessoas começaram a falar mais de constelação familiar, aí veio a pandemia, veio a internet. Só que infelizmente nós temos hoje uma série de formações que mistura tudo, mas se a gente for observar, ela tem uma explicação científica, ela tem uma base estrutural. É necessário que a pessoa tenha uma capacitação, porque a gente está falando de saúde mental. Então, por que ela se chama sistêmica? Porque ela não analisa só você. Ah, eu estou com X problema. Essa é a terapia tradicional. Então, você vai falar sobre a neurose do paciente, sobre o que ele sente, sobre você e seu marido, você e seu trabalho, e você fica no presente. A terapia sistêmica, ela vai analisar todos os contextos, os padrões de repetição, aonde aquilo já aconteceu, as síndromes de aniversário, né, que são coisas que acontecem sempre na mesma data, nos mesmos fatos. Então, aconteceu com a minha mãe, aconteceu com a minha avó, às vezes não aconteceu com a mãe, mas aconteceu com a bisavó. E aí você vai encontrando os links que fazem com que hoje você
esteja presa em determinados tipos de relacionamento, de trabalho, de lugares financeiros. Ah, por que eu não consigo passar dos 5 mil reais? Por que eu não consigo sair dessa relação se me faz mal? E aí você vai ver, é um modelo mental que essa pessoa tem da família. Então ela é sistêmica porque ela não abrange só o indivíduo, mas ela também analisa todo o sistema familiar. Muito bem. Agora, a gente ouve muito, até às vezes a pessoa, né, segue algumas pessoas ali nas redes sociais e, como você falou, às vezes é muito superficial, até porque ali não dá tempo, né, de explicar tudo, para ir mais profundo. E eu queria que você ensinasse, então, explicasse, deixasse claro para as pessoas o que é a repetição de padrão, né? Ótimo. Por que as pessoas, elas repetem padrões? E o que a gente pode fazer para sair deles? Ótimo. A gente fala dentro da psicogenealogia que existem 3 formas do ser humano aprender. Então, é muito fácil, é só você olhar para um bebê. Se vocês têm filhos ou conhecem crianças, com certeza vocês vão observar. A primeira delas é a projeção. Então, desde o útero, a mãe ou o pai já começam a ter projeções, que é, eu quero que seja menina, eu quero que seja menino, eu quero que seja doutor. Aí nasce, né, e aí você já projeta uma expectativa. A criança absorve aquela projeção. Inconscientemente, ela já tem como se fosse um mandato familiar dentro daquela projeção. Então, essa é a primeira questão. Depois vem a imitação, onde a criança começa a ver os adultos a fazerem coisas e ela começa a imitar. Então, ela vê todo mundo caminhar, ela quer caminhar. Ela vê as pessoas mexendo em coisas, ela quer mexer. E aí começa esse lugar onde a pessoa começa a imitar os outros. Depois vem a comparação, onde, você é igual ao seu tio, você é igual à sua mãe, que é reclamona. E a criança vai observando e absorvendo tudo aquilo. Nós somos assim. O que acontece? Isso fica armazenado no nosso inconsciente, que é como se fosse, gente, uma biblioteca. E a gente vai repetindo tudo aquilo que a gente viu os nossos pais fazerem. Então, quando eu chegava e trabalhava manhã, tarde e noite, é porque eu aprendi isso em algum lugar. Eu via minha mãe fazendo isso. E quando ela chegava em casa, ela brigava com o meu pai, porque ela estava cansada. Às vezes ela não tinha tempo de ouvir a gente. Então o que acontece? Eu associo essa imagem dentro do meu cérebro, nessa biblioteca, que tem um nome bonito, chama hipocampo. E quando eu tô vivendo o trabalho, eu vou pesquisar na biblioteca. Aí eu abro lá o livro, meu cérebro abre e fala assim, é assim que se trabalha, é assim que se relaciona. E a coisa vai se repetindo e você não sabe por quê. Então, a repetição de padrão, ela vem muito nesse contexto, onde você cria vícios de autodestruição. Pessoas que começam a ir bem no trabalho, se sabotam. Começa a fazer dinheiro, fica doente. Tá bem no relacionamento, bota tudo a perder no trabalho. Aí você vai sentar com essa pessoa e perguntar, olha só, se você conseguisse ir na academia, ficar com o dinheiro que você gasta e ficar bem com seu marido, como você estaria? Eu estaria muito bem, eu estaria assim, assado. Quem é a mulher da sua família que você conhece, que é rica, tem um corpo bonito e se relaciona bem com o marido? Aí dá aquele apagão assim, nossa, não conheço ninguém no meu sistema que tá assim. Pois é. Então você está leal à repetição desse padrão, onde todas as mulheres ficam sozinhas, todas reclamam, todas isso. E aí você vai trazendo a pessoa para a consciência. Agora, a gente sabe que tem também as dependências, né? As pessoas também aprendem a dependência emocional, a codependência emocional. Queria também que você esclarecesse a dependência emocional, até porque a gente quer falar muito com as mulheres também. Falar com vocês homens também. Esses dias eu recebi uma mensagem de um homem, ele estava falando assim, poxa, vocês sentam ali e vocês falam muito coisa só de mulherzinha. A gente também está aqui assistindo, a gente também quer. Mas aí eu até dei uma resposta para ele, que é assim, quando a gente trata a sua esposa, a sua mãe, a gente está tratando você também. Mas não que tudo isso que a gente está falando aqui também não sirva para os homens. Mas a gente quer falar dessa dependência emocional até para aquela mulher que está num relacionamento abusivo também. Às vezes não só com o parceiro dela, às vezes no trabalho. É aquela pessoa que ela é viciada
em ser abusada de alguma forma. Queria que você falasse por que isso acontece. Ótima pergunta. E muitas vezes, essa pessoa que é abusada, ela não se vê nesse lugar. Ela se coloca nesse lugar, mas ela não se vê nesse lugar. Então você vai falar assim, olha, isso está acontecendo. Nossa, você permite que isso aconteça. A pessoa vai ficar furiosa com você, porque ela não vê. Ela normalizou ser abusada daquela forma. E por que ela normalizou? Porque ela viveu isso desde a infância. Então é um perfil emocional criado na infância, onde essa criança teve as necessidades básicas não observadas pelos adultos. Então, exemplo, você tem irmãos, um dos irmãos ficou doente, ou os pais trabalhavam muito fora, e você desde criança teve que ter responsabilidades demais. Então não teve infância, tinha que cuidar, tinha que fazer o arroz, tinha que cuidar da irmã, vai que alguém passa mal. Então você negligencia, é como se a criança não tivesse direito de querer. Ela só é boa quando ela tá fazendo alguma coisa. Então se a mãe chegava em casa e a casa estava desarrumada, ela não recebia amor. Então a associação que fica no cérebro é, eu só recebo amor e eu só tenho direito de ser amada quando eu tô fazendo alguma coisa. E aí ela cresce e se torna uma fazedora. E aí ela vai fazendo tudo para poder ser reconhecida, para poder ter esse amor. E ela se insere nesses lugares. E aí o que acontece? A gente sempre fala que o codependente e o dependente se atraem. Por quê? Porque essa fazedora, ela vai atrair uma pessoa dependente. É um imã, gente. É um imã. Porque nós somos pura energia, então é polaridade. Essa pessoa que vai ser uma mulher que às vezes tem uma energia masculina muito alta, porque ela teve que se dar conta sozinha, talvez ela não teve as necessidades atendidas, talvez ela tenha sofrido um abuso na escola, um bullying, não sei. E foi chegar em casa e a mãe não atendeu, o pai não atendeu, que é muito comum. E assim, gente, é muito comum. Ela toma essa consciência interna e fala, é eu por mim, eu que vou dar conta de tudo e pronto. E quando ela cresce, ela vai entrando nessas relações tóxicas, onde os outros precisam dela para viver. Só que na verdade ela pensa isso, ela fala, ai, se eu sair vai tudo acabar, ai meu Deus, e não consegue sair. Só que na verdade é ela que precisa do outro, porque imagina se ela não tiver função nenhuma, imagina se ela começar a não servir para nada, ela acha inconscientemente que ela não tem mérito de ser amada. Agora tem um assunto que você fala muito bem dele e assim a gente quer colocar muito amor nas nossas palavras, porque talvez a gente está falando com pessoas muito sensíveis, né? E que não estão nem preparadas para ouvir e tudo. Mas a gente sabe que a maioria dos nossos problemas a gente também guarda inconscientemente algo contra os nossos genitores, né? Às vezes contra o pai, às vezes com a mãe. E eu queria que você falasse, então, disso, né? Por que a gente tem aquela coisa assim... Eu falava assim, eu tinha uma treta com minha mãe. Eu não sabia o que era. Demorou muito para eu descobrir o que era, mas aquilo tinha ali uma questão ali que eu não me sentia bem, eu não entendi o que era, e isso atrapalhou demais minha vida, inclusive em decisões que eu tomei. Total. E isso é muito sério, por isso que eu quero que você coloque muito amor nas nossas palavras, porque a ideia aqui não é colocar ninguém contra a mãe, nem a mãe contra ninguém, né? Mas isso é importante a pessoa saber. Por que a gente guarda esses rancores ocultos e a gente tem até medo de falar? Por amor. De novo, assim como a cura é o amor, toda essa dor também acontece por isso. Eu falo muito que o ódio, ele é o amor frustrado. Então, a criança, ela ama os pais cegamente. E ela tem expectativas também sobre esses pais, de que ela seja atendida, de que ela seja vista, de que ela seja amada como ela é. E chega um momento em que a gente não consegue isso. Porque os nossos pais também têm as crianças deles. Então, você que está ouvindo agora, eu queria que você fizesse uma viagem ali para trás e pensasse assim, como a sua mãe foi criada pela mãe dela. Como a mãe da sua mãe foi vista pela mãe dela.
E aí você vai achar uma cadeia de repetição de talvez mulheres que não demonstravam afeto, de que só exigiam das filhas. Então a gente pode... Eu até fiz uma pesquisa sobre isso, como eu trabalho só com mulheres e são de todas as gerações, e isso é a coisa mais linda. Ai, que legal. Tem dos 20... A gente foi a Portugal ano passado, levando uma turma, e tinha uma de 22 e uma de 80. Então, assim, nos encontros nacionais, nós também... Imagina a troca de experiência, né? É lindo. Só que todas nós temos algo em comum, que é essa questão com a mãe. Isso é muito forte. Então, a gente fez uma pesquisa observando que as mulheres que eram mães nos anos 60, então a que cuidou da minha mãe, né, minha avó, ela educou a minha mãe para ela não ser uma mulher dependente. Porque a geração que vem antes da minha mãe era a mulher que não tinha escolha, não tinha nem CPF, não podia ter CNPJ, não era ser de direito, não podia se divorciar, então elas tinham muito isso, era empreender no artesanato, nas coisas da casa, muitos filhos, às vezes tinha 7 filhos, tinham muitos abortos, então não conseguiam dar atenção. Aí vem a geração das mulheres que nasceu ali entre 60 e 70 e teve essas mães que são do lar e que eram distantes delas. E elas pensam, não vou ser igual a ela, eu não vou depender de homem. E aí a gente tem a geração que educa as filhas nos anos 80, 90, que vem dizendo, seja alguém através do estudo. Porque as nossas mães foram só até um determinado lugar. Elas fizeram magistério, fizeram alguma coisa assim para tentar ser um pouco diferente da mãe delas, mas tiveram que casar e tiveram filhos também. Então vem ali a dificuldade financeira, a necessidade de empreender, mas não conseguiram. E aí vem uma geração então educada para a estabilidade, que é quem nasceu anos 80 e 90. Você tem que ter um emprego, você tem que fazer um concurso, você não pode depender. E aí vem toda essa pressão. E isso faz com que a gente vá se desconectando do nosso feminino, se desconectando desse amor materno. E vira uma obrigação, uma imposição de você ter que ser boa, de você ter que mostrar que você é boa. Então, isso é muito forte na gente hoje e que traz essa exaustão. Eu vejo que hoje as mulheres acima de 35 até 50 anos, elas estão Ai, agora eu só quero ser eu, sabe? Só quero viver, eu quero empreender. Mas ainda tem esse resquício, assim, como se fosse uma falta de permissão materna. E aí, quando a gente olha pra elas e fala, meu Deus, ela também não recebeu. Tá bom. Então, eu libero você disso e eu vou cuidar de mim. Eu vejo muito e aconselho muito para as minhas alunas que a cura disso é você se maternar. Então, eu vou fazer umas perguntas para vocês aí e para você também. Tá bom. Você tem filhos? Tenho uma filha. Então, imagina só, você deixaria sua filha andar com pessoas que falam mal dela? Pensa numa criança. E ela sendo criança, você deixaria ela comer coisas que fazem mal para ela? Não. Então, quando a gente observa isso, a pergunta é, por que a gente faz isso com a gente? E aí a cura acontece, quando eu falo, e se eu cuidar de mim como quem cuida de uma criança? E se eu cuidar de mim como se eu estivesse cuidando da minha própria filha? E aí a pergunta vem, será que se eu tivesse uma filha eu deixaria ela andar com esses amigos? Será que se eu tivesse uma filha pequena ela comeria isso? E aí vem o automaternar, que é a cura disso. Onde eu deixo a minha mãe em paz e eu começo a eu cuidar de mim, eu cuidar dessa criança que mora em mim. Como se fosse minha própria mãe. E aí você vai, sabe? Porque a mãe, ela tem esse instinto de posicionamento, de reivindicação. E muitas vezes a gente perde isso, porque a gente tá esperando que a nossa mãe venha e nos defenda. Sim. Que a nossa mãe venha e nos cuide. E aí quando a gente faz isso, a gente se apodera, sabe? De quem nós somos. Olha que exercício muito bacana. Nunca tinha olhado por essa perspectiva. Muito bom. Muito bom. Agora, assim, na prática, as constelações familiares, como é que essa terapia muda a pessoa? Porque a partir do momento que ela começa a entender, queria que você falasse, então, como é que funcionam os sistemas familiares? Claro. Você acabou de explicar que a gente guarda as memórias e tal, mas aí entra o processo da constelação, só para que a gente entenda, então, como funciona. Ótimo. A constelação em si é uma dessas terapias sistêmicas e é uma abordagem que foi trazida por um alemão que chama Bert Hellinger. E o Hellinger, ele observou
enfim, com um compilado de questões como psicodrama, psicanálise, então ela tem outras fontes. Mas o Hellinger, em essencial, ele observou que se a pessoa reviver, ela olhar de novo, seja através de bonecos, âncoras ou pessoas, a cena do fato, ela consegue ressignificar aquilo, que é tudo aquilo que a gente foge se apodera de nós. Então, isso já acontece, já existia uma terapia muito mais antiga que chama Gestalt, que é colocar um objeto, a cadeira vazia, e imaginar que você está conversando com alguém. Que é usado muito na hipnoterapia, né? Isso. E tem o psicodrama também, que é um teatro, né, onde a pessoa vê a própria vida naquele teatro, porque, gente, quando a gente vê as coisas de fora, a gente não resolve melhor? Sim. Né? A gente resolve a vida de todo mundo. Você tem mais clareza, né? Você tem clareza, porque você tá vendo de fora. Então a constelação, ela junta essas bases, mas ela traz essa questão mais da dinâmica familiar, de qual que é o padrão. Então, resumidamente, vai ser você e um terapeuta, você vai trazer o seu tema, que então, é o problema que eu tenho com a minha mãe. E aí alguém da sala vai representar a mãe e vai representar você. E você vai ver de fora aquela cena de novo. Muitas vezes é uma cena que o seu inconsciente guardou para não te machucar. Às vezes você vai reviver, ou, por exemplo, cenas de luto, onde você não conseguiu se despedir de alguém que você amava. Você vai ver de novo aquilo. Então ela causa na pessoa um estímulo hormonal, que é um disparo, né? Que a gente chama dentro da terapia de catarse. Então meu Deus, eu vi de novo aquilo. Aquilo que ficava só na minha cabeça agora tá aqui fora. E o facilitador vai pedir para você falar frases, para você reorganizar as coisas. Então tudo que estava fora de lugar, bagunçado, doloroso, e tudo aquilo que você não conseguiu falar quando você era criança, você vai poder falar hoje. Porque todo trauma mora no não poder. Todo. Então, não pude me defender, não pude falar, não pude... E aí a constelação traz isso. Você fala, olhando para quem te fez mal, você se despede. E aí aquilo dá como se fosse um check no seu cérebro, assim. Ufa, você deixa aí. Passou. A memória, ela é arquivada com sucesso. Que bacana. Porque você revive ela. Quer dizer, não tem nada a ver com espiritualidade. Não. Eu respeito muito quem mistura as coisas e cada um tem sua abordagem, mas eu me mantenho dessa forma mais estruturada e científica, porque é incrível. É uma terapia linda, muito linda. Eu posso imaginar. Agora, eu sei que você tem um movimento muito bacana com mulheres, né, para formar líderes e tudo mais, como você falou. Não é? A gente aqui não gosta do tema empoderamento feminino, não é? Eu não acredito que seja essa palavra. Eu acredito que seja fortalecer aquilo que elas já são ou fazer elas descobrir o que elas são, né? Queria que você falasse um pouco desse movimento. Muita gente confunde, fala mesmo disso. Então é um movimento de empoderamento feminino? E eu falo, Eunice, e lá em Portugal o empoderamento feminino está começando. Então eles estão no lugar de início que era mais ou menos os nossos 2015 aqui, sabe? Mas eu digo que aqui no Brasil a gente se empoderou tanto, mas tanto, que passou do limite. Que é essa questão de confundir. Porque o empoderar, ele vem de alguém me empoderar. Então sempre tem alguém grande que tem que empoderar quem é pequeno. Quando, na verdade, eu acredito que o nosso trabalho com mulheres, ele é um apoderamento. É onde eu incentivo essa pessoa e eu olho para ela de igual para igual, e não de eu grande empoderada pegando você que é pequena e te levantando. Não, eu não tô levantando ninguém, eu tô olhando para essa pessoa e tô dizendo, você consegue levantar sozinha. Que é muito o que Cristo fazia com as pessoas, levanta e anda. Você quer que seja feita conforme a sua fé, então faça você. Então o nosso trabalho ele vem muito nesse lugar, tanto que a gente tem um mantra na marca que é voe com as suas próprias asas. Muito bom. Porque senão a gente vai criar comunidades de mulheres dependentes. A gente só tá trocando o salvador, sabe? Onde antes ela tava lá, dentro daquela relação, aí você tira ela daqui, mas ela fica aqui ainda. E ela não muda o padrão de comportamento, ela não tem essa atitude de fazer sozinha. Tem autonomia, né? Exatamente. Então o nosso trabalho hoje, ele é de apoderamento, desse, bora, você consegue fazer.
e formar lideranças para que essas lideranças repliquem isso e busquem mesmo essa questão da base da sociedade, que é a família, porque a gente começou só com mulheres. No ano passado já eram homens, já tinham homens no Encontro Nacional também. Muito bom. E esse ano os homens já vão desde o primeiro dia, porque eles estão querendo fazer parte. Então é um movimento que não é só para mulheres, mas ele é para a família inteira, porque essas mulheres, elas engravidam. Elas antes eram tão loucas do trabalho que elas não conseguiam. Elas conseguem trazer paz para dentro da casa delas. Elas conseguem respeitar mais os maridos. Elas conseguem mais se respeitar, deixar com que eles façam também as coisas. E eles vão entrando num lugar de, tô gostando disso daqui. E eles vêm junto, então é um trabalho muito lindo, assim. É realmente uma comunidade onde a gente olha para elas desse lugar, sabe? De eu não sou melhor nem maior, eu só tô alguns passos aqui nesse caminho na frente por conta de tudo que eu passei. Mas bora que você também consegue, sabe? Sim. E parabéns, viu? Obrigada, muito obrigada. Fico muito muito, feliz. muito bacana. Depois você vai deixar aqui os contatos para quem quiser fazer parte, né? De procurar lá. Agora estão avisando pra gente que tá chegando ao final. Gente. Passou rápido demais. Passou. Quando passa rápido significa que tem que voltar. Então, ó, já vamos combinar. Quando você estiver de volta ao Brasil, a gente quer te receber novamente. Com certeza. Mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem especial, uma mensagem que você carrega no seu coração. Eu sei que onde você vai, você deixa, né, a sua marca ali, transformando a vida de tantas pessoas. Então, a gente está em rede nacional, fica à vontade, viu? Para todos vocês que estão nos ouvindo aqui, eu gosto muito de uma frase que é a frase que a gente carrega na nossa marca também, que é guarda o teu coração. Então, eu queria te falar isso. Independentemente do que você está passando, de como as coisas estão, de qual foi a história da sua família, porque isso não pode servir como uma bengala. Ah, não, porque foi assim, porque agora eu entendi, então foi isso que aconteceu. Calma, guarda o teu coração e faz dele o maior lugar sagrado que você tem. Então, olha para você, começa a se cuidar mais, a se amar mais, a olhar mais para esse lugar, e toda a energia que você dispersa para os outros, começa a fazer isso por você também. Então, observa suas amizades, observa suas relações e guarda, sabe? Eu acho que essa é a verdadeira sabedoria do feminino, é o silêncio, é o mistério, é a beleza. E você vai ver que as coisas vão começar a acontecer. Então, comece a escutar um pouquinho mais ele, a silenciar aqui e começar a ouvir mais aqui. Muito bom. Às vezes falta isso, né? Uhum. E eu vejo que as pessoas têm um desespero tão grande em falar e não ouve, né? E às vezes é no ouvir. É verdade. É no ouvir que a gente vai tirar ali as soluções dos nossos problemas, né? Muito bom. Bom, o que mais que você queria falar sobre o seu trabalho? Queria que você deixasse seus contatos, convidasse as pessoas para te seguir. Eu agradeço muito pelo convite, foi uma delícia, gente. Espero que vocês tenham, né, trazido muitas informações aí para o cérebro de vocês, para esse sistema familiar também. Eu acho que foi incrível e convido bacana a todos a gente estar juntos no @AnaLisboa no Instagram. Muito fácil, né? Muito fácil. Não é Lisboa porque eu moro em Lisboa, é porque é meu nome mesmo. E aí temos uma questão familiar que eu acabei voltando para lá também por conta disso. E espero vocês em todos os nossos programas. Temos o Encontro Nacional, que vai ser incrível esse ano. São 3.000 mulheres em Florianópolis no final do ano. Olha que legal. Então, tudo que vocês precisam saber, vocês vão encontrar lá na nossa página, @AnaLisboa. Espero vocês lá. Maravilhoso. Eu adorei, viu? Obrigada. Muito obrigada. Foi muito bom. E a gente quer você de volta, assim viu? Seja. E isso é um conhecimento que a gente leva para a vida. Eu tenho certeza que muita gente aqui nessa tarde recebeu e vai ser transformada. Que assim Com seja. certeza. Com Obrigada, certeza. viu? Obrigada. E você de casa, gente? Que conhecimento extraordinário, né? E a gente fez isso aqui com tanto amor, com tanta alegria, né? Porque quem conhece aqui o nosso trabalho, o trabalho da Ana, sabe o quanto que a gente se dedica. Então, que você de verdade escute, leve isso a sério e faça algo por você, mulher, principalmente você, mulher. Você tem família, seus filhos dependem muito desse conhecimento também. Eu tenho certeza que sua vida vai se transformar e você vai ser de verdade quem você nasceu para ser.
Queria te desejar uma ótima tarde, te convidar para seguir a Ana, seguir o programa Ressoar, me seguir também, te desejar um ótimo dia, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Até lá! Muito obrigada, Ana, por esse ensinamento que com certeza inspirou aí muitas mulheres. Se você também curtiu e quer rever, pode ir lá no nosso canal do YouTube. Chegou o quadro Descomplica Ressoar e hoje o Dr. Antônio Spreusser divide como evitar e tratar o colesterol alto. Oi pessoal, tudo bem? Que prazer estar com vocês no Descomplica Ressoar. Eu sou o Dr. Antônio Spreusser, clínico geral, médico de família e apresentador do quadro Você e o Doutor, do Hoje em Dia da Record TV. E o prazer é tão grande estar com vocês porque eu vou falar um tema muito importante hoje. O assunto é colesterol. Como evitar o colesterol ruim aumentado e o que fazer para isso. Bom, então antes de falar sobre isso, eu preciso conversar e explicar que não é todo o colesterol que faz mal para a sua vida. O colesterol é importante para a nossa existência. Você sabia que o colesterol, ele produz e tem a forma específica para os nossos hormônios sexuais, como testosterona, estrógeno. Ele também aumenta a imunidade do nosso corpo, ajuda os glóbulos brancos a trabalharem melhor. Mas não é todo o colesterol que é bom. Tem um colesterol chamado LDL. Ele é péssimo, ele faz mal para a gente. E quando ele aumenta na corrente sanguínea, ele pode entupir os vasos sanguíneos do coração, levando ao infarto, e do cérebro, levando ao acidente vascular cerebral. Fora isso, tem um outro colesterol muito ruim, chamado VLDL, que é irmão gêmeo do triglicérides. Então, o triglicérides e VLDL é a mesma coisa. E é uma gordura que faz muito mal. E da onde vem o triglicérides? Ele vem da farinha e vem do álcool. E da onde vem um amigo dele, o LDL, que também entope tudo? Ele vem da carne, ele vem dos produtos que os animais produzem. Aí se você vai falar, mas doutor, o leite também faz mal? O leite integral tem muita gordura. Então, claro, eu não estou falando para você não tomar leite integral. Isso é para pessoas que já têm esse colesterol LDL aumentado. Então sempre opte, por exemplo, por um leite desnatado, um iogurte desnatado. Você gosta de queijo? Pode comer um queijo branco de Minas, daquele que você conhece, com aquele queijo branco magrinho, que não tem muita gordura. Ah, mas eu adoro carne. A carne vem da onde? Do animal. Então procure comer carne branca. E eu vou dar outra dica para vocês, hein? Lembra que eu falei que tem colesterol bom? Tem um colesterol chamado HDL. Esse tem que estar alto. Quanto mais alto, melhor. Então as pessoas falam para mim, doutor, meu colesterol está alto. Qual colesterol está alto? Colesterol ruim ou colesterol bom? E o colesterol bom HDL, quanto mais você comer, por exemplo, verde, então alface, rúcula, tudo que tem verde faz bem para você. Azeite extra virgem aumenta o HDL. Atividade física aumenta o HDL. Tudo isso aumenta. E a última dica são aquelas frutas. Uva, a casca da uva vermelha tem resveratrol e aumenta o HDL. Então isso é muito importante você saber. Atividade física aumenta o bom colesterol. Uva, tudo que é salada, carne magra, por exemplo, peixe, tem ômega 3, ômega 6, ômega 9, que aumenta muito o HDL, que é o bom, ele limpa os vasos por dentro. É como se fosse um detergente, ele vai limpando os vasos por dentro. Então, às vezes, você pode ter um colesterol ruim alto, mas tem que ver o colesterol bom como ele está. Se ele estiver bom, a gente está bem. Claro que o médico, o cardiologista, o clínico, o médico de família, vai fazer vários exames em você, para saber se você tem artérias já entupidas. E aí existe um tratamento específico para baixar o colesterol, com, por exemplo, estatinas, a simvastatina, atorvastatina, rosuvastatina, não é? E para baixar o triglicérides, como os fibratos, que são outros tipos de remédio. E lembra, o triglicérides, como é aumentado com farinha e álcool, então a dieta qualquer,
Para baixar o triglicérides, evita a farinha branca, pode comer farinha integral. E cuidado com a bebida alcoólica, principalmente as destiladas, como o uísque, o gin, o rum, a cachaça, a vodka. Eu não estou falando para você tomar cerveja nem vinho, mas porque nenhum álcool faz bem. Mas os destilados aumentam mais o triglicérides. E lembra, fritura faz muito mal, porque aumenta o colesterol ruim, que é o LDL. E o pior de tudo, sabe o que é? É o sedentarismo. Então a outra dica que eu te dou, sai dessa poltrona, sai desse sofá, gente, ó, vamos comigo, hein? Hoje nós vamos dar uma trotadinha lá fora, vocês topam comigo? Vamos? Então isso é uma dica importante, sair do sofá, sair do sedentarismo. E essa coisa que a gente sempre tem, tá tão gostosa a minha vida, vai ver que está te fazendo muito mal. Isso vai te dar mais ânimo, mais saúde e menos artéria entupida. O grande problema é que no Brasil a população está ficando muito obesa. Acima de 50% do povo está acima do peso e obeso. E isso você vai ver, o colesterol tem grande relação com isso. Eu espero que vocês tenham entendido esse assunto, que é muito importante. Um super abraço, muita saúde e fiquem com Deus, hein? Tchau, gente. Chegamos ao fim do nosso programa, passou rapidinho, né? Mas não se esqueça, para ver esse e outros programas é só se inscrever lá no nosso canal do YouTube. Siga também as nossas redes sociais para ficar por dentro das novidades do Instituto Ressoar. E para encerrar, a gente fica com o seguinte pensamento: a jornada mais longa começa com um único passo. Então, tá na hora de começar, viu? Um beijo, grande abraço, fiquem com Deus, até semana que vem, bora lá?